compartilhar hoje esse tema. Deus usa o ordinário para revelar o extraordinário. Vamos ler o que está escrito na palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Verso 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Vamos orar. Amamos o Senhor e amamos a Tua palavra. E no nome de Jesus, ó Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor fale conosco e que tenhamos total atenção à Tua voz, ó Pai. Fala conosco, o Espírito Santo ministra ao nosso coração a Tua vontade, a Tua verdade, e dá-nos, ó Deus, um coração transformado para Te seguir, para Te servir, para andar contigo, para Te obedecer. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te clamo, Pai, para que não haja nenhuma interrupção na nossa atenção à Tua voz. E qualquer ação do maligno nós repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo, pedindo a Deus que o Senhor abra o nosso coração para o Senhor, Pai, que tenhamos essa atenção à Tua voz, à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto que Paulo apresenta é um texto muito interessante. Aliás, eu gosto muito dos dois livros de Coríntios, porque Paulo está escrevendo para uma igreja, ele está escrevendo para situações reais, ele não está simplesmente elaborando princípios ou conceitos teológicos, ele está falando com a realidade. E a realidade é essa que ele diz aqui: olha, nós somos fracos, nós somos vasos de barro. Qual que é o entendimento de um vaso de barro? Um vaso de barro é um vaso sensível, ele quebra. E eu não sei como é que você anda nesses dias, mas quantas vezes nós nos sentimos assim, quebradiços, passando por situações difíceis, notícias que não são muito boas. Não é isso que acontece? Todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. E eu tenho conversado com muita gente que diz assim para mim: eu não sei o que está acontecendo, Todo ano é a mesma conversa. Eu não sei o que está acontecendo, Nossa, fim de ano as pessoas ficam tão apressadas, ficam cansadas, desesperadas. Todo mundo... todo ano é a mesma coisa. Quando chega no dia 31 de dezembro... e a gente deita e dorme, se você continuar vivo, é dia 1º de janeiro, não mudou nada. Só mudou o calendário, não é verdade? O dia continua, a família continua, a vida continua, tudo continua. Mas você já percebeu que nós criamos essas dificuldades? Aliás, o ser humano é especialista em criar problemas para si mesmo. E um deles é exatamente a gente ficar ocupado, preocupado, ansioso, passando por situações que a gente não sabe como resolver. Eu dividi
o ensino desse texto em alguns temas, em alguns subtemas. E eu quero compartilhar com você. Primeiro é que o que o texto bíblico deixa claro para a gente é que existe uma fragilidade humana. Existe algo que revela exatamente essa questão do vaso, né? A fragilidade humana. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui com o meu controle. Pronto. A fragilidade humana e o poder divino. Se você lembra do texto, no verso 7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É interessante essa questão, por isso que eu dei o tema do ordinário para o extraordinário. Deus usa aquilo que é comum e transforma aquilo que é comum em algo extraordinário. Ele faz isso com a nossa vida. Ele transformou 5 pães e 2 peixes num alimento para uma multidão. Ele utiliza o pão e o vinho, que são elementos comuns do dia a dia das famílias, para trazer um ensinamento espiritual profundo. Quando o comum é consagrado a Deus, Deus manifesta poder. Quando a sua vida se consagra a Deus, Deus manifesta poder. E uma das áreas que para mim é uma das áreas de maior treinamento cristão, né, é o casamento. No casamento é a oportunidade de vermos o ordinário se transformar em extraordinário pelo poder de Deus. No exercício do fruto do Espírito. É fácil amar? O que vocês acham? Não, né? É fácil amar quando tudo vai bem, quando está tudo ótimo, tem dinheiro na conta, está todo mundo com saúde, né? Vamos para a praia. Ai, bem, você é um amorzinho, você está me levando para a praia. Chega na praia quer afogar o outro. Amar não é uma situação fácil. O amor é sacrificial. Alegria. É fácil manter alegria no casamento? Quem não é casado me perdoe aí, mas quem não é casado, mas sabe, tem ideia, né, do que isso significa na vida, na família. Paz, manter a paz. Longanimidade. Longanimidade é paciência, gente. Paciência. Paciência com o outro, paciência com as situações. Nós somos frágeis, mas pelo poder de Deus, Deus pode transformar esse vaso frágil em um recipiente para a glória de Deus, amém? Ele pode transformar. Benignidade é a ação da bondade, bondade. Fidelidade, fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio, são princípios espirituais do fruto do Espírito que precisam ser colocados em prática. E que horas que são colocados em prática? Na vida do cristão. Eu falei do casamento como um exemplo, mas no dia a dia, a vida de um cristão é assim. A vida de um cristão é aquela ideia de que nós somos fracos, mas pelo poder de Deus podemos vencer. Nós temos dificuldades para amar, mas podemos amar, pelo poder de Deus. Temos dificuldades com a paciência, mas podemos ser mais pacientes. É uma questão de decisão. Não é automático, gente. A pessoa não é assim, eu sou cristã, eu sou incrível. Não é, pelo contrário. Você é um vaso assim, todo rachadinho, né? E que só misericórdia de Deus para que a gente continue. Mas por que Deus usa vasos frágeis? A Bíblia diz: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Para que Deus seja glorificado e não a gente. Para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho.
Mas é preciso ser intencional no exercício do fruto do Espírito, no exercício dos princípios de Deus, na vontade de Deus, em obedecer a Deus, mas reconhecendo que nós somos frágeis. Quando a gente reconhece que o poder está em Deus, tudo muda. Vamos ler juntos Isaías capítulo 40? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, queridos? Da onde vem a força para viver? Do Senhor. E o vaso? O vaso é frágil. Se a gente tiver essa consciência, a gente vai entender o que significa quando Deus põe a mão. Tem um texto na Bíblia que diz assim: quem ignorou os pequenos começos? Conhece esse texto? Quem ignorou os pequenos começos? Os pequenos começos são assim, são coisas frágeis que você planeja para fazer. Quando você põe na mão de Deus, a mão de Deus faz multiplicar. Você concorda ou não? Então dá glória a Deus aí. Amém? Segundo, o apóstolo Paulo utiliza antíteses para nos mostrar como que essa fragilidade se manifesta na vida. Antíteses são aquelas coisas que são opostas, né? Tem um conceito e um conceito contrário. Verso 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Essas 4 antíteses eu quero pensar com você. A cruz manifesta a vitória de Cristo sobre a morte. Na aparência da derrota, a ressurreição destaca o poder de Deus. Quando pensaram que tudo estava destruído porque Cristo havia morrido, vem o poder de Deus e tira Cristo da morte e o levanta. Louvado seja o Senhor. Essa é a visão que o cristão tem que ter. Então eu quero ver com você cada uma dessas antíteses. Em cada uma delas, há 2 palavrinhas aí que se repetem o tempo todo. Porém, não. Né? Ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Atribulado dá a ideia de pressão, de passar por dificuldade. Aí ele diz: mas não angustiados, ou seja, não ficamos sem saída. Há momentos na nossa vida que a gente se sente assim, pressionado. É como se os problemas fossem colocando você assim na parede, né? Ou no canto, né? De uma parede, vai empurrando você, vai empurrando, e chega o poder de Deus e tira você dessa situação. Ele diz: não, nós podemos ser atribulados, mas não angustiados. Louvado seja o Senhor. Pensa na sua vida se isso não acontece. Pense em momentos da sua vida se isso não acontece. Na vida de Cristo aconteceu, não é? Teve momentos no ministério de Jesus que ele estava assim em algum lugar, aí ele faz um milagre, aí o pessoal corre para matá-lo. E a Bíblia dizia: ele saindo do meio deles foi embora. É esse escape. O apóstolo Paulo diz que nenhum de nós passa por algum tipo de tribulação, de sofrimento, de aperto, de teste, que o Senhor não produza naquele momento uma solução. Um escape. Glória a Deus por isso. Então, se você estiver olhando para a sua vida e falar assim: ai gente, está ficando difícil, cada vez mais difícil, cada vez mais difícil. Nós temos algumas frases que a gente utiliza para isso, né? Nossa, cada hora, nossa, eu estou pressionado. Uau, está ficando pior, né? Nossa, que azar. Só coisa ruim. Nossa, desde que eu acordei hoje de manhã, só problema, notícia ruim, não sei o quê. São essas pressões. Mas o apóstolo Paulo diz: mas não ficamos nisso.
Perplexos, porém não desanimados. A palavra perplexo tem a ideia de dar um sentido assim de dúvida, de confusão. Eu estou pasmo, eu não sei o que eu faço. Aí ele diz, porém não desanimados, não entramos em desespero. Louvado seja o Senhor. O vaso trincado, frágil, pequenininho, chega numa hora que diz assim, gente, o que eu faço? Vem a graça do Senhor nessa hora e tira a gente daquela angústia. Perseguidos, porém não desamparados. Quanto que o apóstolo Paulo sofreu perseguição? Quanto que os servos de Deus na vida, na história da igreja sofreram perseguição? Continuamos a sofrer perseguição hoje em dia. Mas aí Paulo diz, mas não desamparados. Nós não fomos abandonados. Nós podemos ser pressionados numa perseguição, mas nós não estamos abandonados por Deus. Abatidos, eu gosto dessa frase, porque esse abatido é como se você levasse um soco, sabe dessas lutas, que o cara leva um soco e cai no chão? Essa é a ideia. Mas você não fica nocauteado, você não fica desmaiado no chão. Ele diz, você é abatido, você leva uma pancada, você cai, mas você não é destruído, você não é aniquilado. Louvado seja o nome do Senhor. Pense em momentos da sua vida em que isso já aconteceu, em que você foi atribulado, perplexo, perseguido e abatido. Mas Paulo diz, porém não destruídos, porém não desamparados, porém não desanimados. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro lugar, a nossa identificação com Cristo no sofrimento. O apóstolo Paulo apresenta para a gente isso. Ele diz no verso 10, leia comigo, por favor. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O sofrimento do cristão resulta em vida abundante, testemunho de fé e a manutenção da humildade. Eu penso que muitas vezes o Senhor permite sofrimento na nossa vida para a gente manter humildade, para a gente manter a vida de oração, para a gente manter um coração dócil. Porque o povinho fácil de ensoberbecer que é o ser humano, fala a verdade. Interessante, né? Como que a gente se sente, né? Levanta o nariz, toda hora levanta o nariz. E a Bíblia mostra para a gente, olha, nós levamos no corpo o morrer de Jesus. Levamos aonde? No corpo, o morrer de Jesus. Mas a vida de Jesus levamos aonde? Gente, está escrito ali, não está? Pensa de novo comigo, leia comigo o verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste aonde? Na Bíblia é assim, você investe nas coisas de Deus, investe, eu não estou falando de dinheiro, você investe a sua vida na obra de Deus, Deus restaura a sua vida, para que você viva a vida de Cristo. O mesmo Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é o mesmo Deus que vivifica o nosso corpo. Bendito é o nome do Senhor. Passamos por dificuldades? Sim, passamos. Passamos por momentos angustiantes? Passamos. Às vezes é uma notícia ruim no corpo, né, por conta de uma doença. Às vezes é uma notícia ruim por conta de algum tipo de perseguição pelo qual estamos passando. O texto é o mesmo. Está falando daquele vaso frágil. Só que ele diz, da mesma maneira que eu morro todo dia e levo no meu corpo o morrer de Jesus, eu levo a vida de Jesus no meu corpo também. O mesmo Cristo vivifica o meu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Não. Pense o que significa esse versículo 10 na sua vida. Pensar na vida de Paulo, a gente já sabe como é que foi. Mas como que isso se manifesta na sua vida? Eu vou mostrar para vocês uma fala de C.S. Lewis. Ele diz uma coisa interessante. Deus
sussurra nos nossos prazeres, na nossa conversa e por meio da nossa consciência, mas grita por meio do sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Bonito, né? O que ele está dizendo é o seguinte: quando as coisas vão bem, Deus está falando lá no seu coração, né? Está sussurrando, está tudo bem. Mas a hora que você começa a sofrer, você acha, agora eu estou sozinho. E Deus grita. E Ele chama a sua atenção para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. A renovação é baseada na ressurreição de Cristo. Como que Deus renova a minha vida? Por que Ele renova a minha vida? Por causa de Cristo. Verso 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O poder de Deus na ressurreição anulou qualquer medo da derrota total. Jesus ressuscitou e nós vivemos em novidade de vida. Aleluia, glória a Deus. O que é que o apóstolo Paulo ensina para a gente em Romanos 6? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A morte de Jesus não foi a última notícia foi Ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Por isso a última notícia na sua vida não é a notícia ruim, é a boa notícia do Senhor. Como o apóstolo Paulo disse, né, queridos? Se a gente viver aqui, aleluia, mas se a gente morrer é lucro, né? De toda maneira estamos com o Senhor, andando com o Senhor aqui ou andando com o Senhor na glória. Mas andamos com o Senhor. Essa é a esperança do cristão. Essa é a fé do cristão. E como que isso se manifesta na ceia? A ceia do Senhor é um antegozo dessa festa celestial e um fortalecimento da esperança. Veja que o Senhor utilizou elementos os mais simples e básicos possíveis, né? O pão e o cálice. Elementos ordinários de comum, de simples. Mas Ele transforma isso em extraordinário. Quando a gente for participar da ceia, eu quero que você pense nisso. Tem gente que come a ceia como se tivesse, é um ritual aqui. Não é. É uma expressão de fé muito importante. É você chegar na presença de Deus e dizer, Senhor, tudo isso que o Senhor fez lá na cruz é importante para a minha vida. Da maneira como o Senhor morreu lá, eu morro também. Pelo batismo eu morro. E eu quero viver em novidade de vida assim como Jesus foi ressuscitado entre os mortos. E isso é pregado na ceia. Façam isso em minha memória. Todas as vezes que vocês comerem o pão, beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Louvado seja o Senhor. Lembre disso quando você estiver sofrendo. Lembre disso quando você ouvir uma notícia ruim. Lembre disso quando as coisas não andarem bem. Essa leve e momentânea tribulação. A palavra tribulação tem a ver com essa pressão. É aquela primeira palavra lá naquela primeira antítese que ele fala. Somos atribulados, né? Mas por que somos, o que significa ser atribulado? Significa ser pressionado. No português, a nossa palavra tribulação, ela vem do latim. Ela não vem do grego, ela vem do latim. Do latim, tribulum. Tribulum era o elemento, era uma ferramenta que a pessoa batia no trigo para separar o grão da palha. E não é assim que a gente se sente muitas vezes, parece que você está apanhando. Tribulação é isso. Aí ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória muito excelente. Louvado seja Deus. Não tenha medo do sofrimento. Do uso comum do pão e do vinho para a consagração plena, obtemos o sentido real da vida cristã, do mundo corrompido para o mundo da glória. Pensa nisso. Quando você pegar um pedaço de pão ali, você vai dizer assim, é um pedaço de pão. É um pedaço de pão. Mas o que ele significa? Consagrado a Deus, a Bíblia diz, isto é meu corpo, que é partido por amor de vós. Não consagrado a Deus, você bota uma manteiga e vai comer.
O que significa a sua vida consagrada a Deus? Do mundanismo, para a vida de glória, para a vida de exaltação do nome do Senhor e para a vida do extraordinário. Deus quer fazer coisas incríveis na nossa vida, queridos. Pastor, eu já estou faz tempo na fé e eu nunca vi nada extraordinário na minha vida. É porque você é ingrato. Porque você não sabe agradecer. Você não sabe dizer para o Senhor, Senhor, muito obrigado, eu estou vivo. Obrigado pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado porque eu tenho passado por essas tribulações todas, mas não estou destruído. Continuo firme com o Senhor. Continue buscando a tua face. Então não seja ingrato. Louve o nome do Senhor. Mas pai, eu não estou aguentando. O Senhor vai dizer, calma, é leve e momentânea. Agora, isso saiu da boca de um homem que foi apedrejado, que passou por naufrágio, que foi perseguido, que apanhou com vara, tudo por causa da fé. Passou fome, como ele fala, né? E muitas vezes ele diz isso. Passou frio, passou sem dormir, tudo por causa do Evangelho. Foi perseguido. O apóstolo Paulo ia pregando de cidade em cidade. Ele ia numa cidade, vinham os judeus e criavam um problema aqui, ele pulava para outra cidade. E esses caras iam atrás, chegava lá, fustigava de novo, Paulo saía e ia para outro lugar. E assim por diante. Imagina uma vida assim. O tempo todo sendo fustigado, e sem falar daquele sofrimento físico que ele falou. Teve uma hora que o apóstolo Paulo falou assim, olha, ninguém me perturbe mais. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu acho que aqui não deve ter ninguém que tenha trazido a marca do Senhor Jesus no corpo, né? Nesse sentido de perseguição violenta. Então, em nome do Senhor Jesus, próxima vez que vier aquela nuvem, que parece que são ondas, né? Aquela nuvem de sofrimento, diga para o Senhor, Senhor, isso é leve e momentâneo. Vai passar em nome de Jesus. Quando meu sogro faleceu, a minha sogra pegou a aliança dela e mandou gravar dentro. Isso também vai passar. Não é? Isso também vai passar. Todo sofrimento é leve e momentâneo. Mas, pastor, faz 50 anos, para Deus é leve e momentâneo. E a hora que você for morar na glória, não vai ter mais relógio para contar, né? E não vai mais ter dor, não vai mais ter dificuldade. Louvado seja o Senhor. Você já leu Apocalipse? Lá no finalzinho do capítulo de Apocalipse, você se lembra o que o apóstolo João fala a respeito do céu? Ele diz, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima. Ele diz, nem o mar vai existir. A gente vai estar todos juntos com o Senhor e juntos como comunidade do amor de Deus, da família de Deus. Você é família de Deus. O que você tem feito com esse privilégio de ser chamado família de Deus? A Bíblia diz lá em João capítulo 1, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem do sangue, mas de Deus. Por que você veio hoje aqui de manhã? Não estou falando que você veio a essa igreja. Por que você veio ao culto hoje de manhã? Porque você ama o Senhor. E por que você ama o Senhor? Porque você é incrível. Não. Por que você ama o Senhor? Porque Ele nos amou primeiro. Porque nós fomos amados, porque fomos recebidos, porque fomos abraçados, porque fomos salvos, porque fomos eleitos para essa experiência com Ele, para essa vida com Ele. Olha, gente, eu não sei quanto a vocês que são aí da minha idade, ou mais velhos, ou um pouco mais novos, mas eu fico pensando, né,
Toda vez que eu leio uma notícia, eu leio a história, eu gosto muito de história e tudo, e eu vou vendo aquelas pessoas que foram fundamentais na história, etc., já não estão mais conosco. Toda vez que eu vejo assim uma notícia, fulano de tal, não sei o que, falece com tantos anos, não sei o que, eu fico pensando, gente, o cara viveu 80 anos, sei lá, 90 anos, 70 anos, alguns morrem cedo, e eu fico pensando, sabe o que sobrou da vida desse cara? Uma notícia. Morreu. Ô louco, gente, é muito triste isso, não é? É claro que eu estou exagerando, mas o que eu quero mostrar para você é, gente, você foi chamado por Deus das trevas para a luz. A Bíblia diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele nos tirou, Ele nos perdoou os pecados, louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente pisa na pedra e reclama a vida inteira porque está doendo o dedão. Ele morreu para que eu pudesse viver. A Bíblia diz, Ele sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. Onde está o sentido de gratidão? Vamos parar de reclamar em nome de Jesus, queridos? Gratidão, todo dia, gratidão. Não é gratidão porque as coisas vão bem, é gratidão porque o Senhor cuida de mim. Para de pensar em agradecer a Deus só quando as coisas vão bem do ponto de vista financeiro, material ou coisa parecida. Dá glória a Deus porque você é de Jesus, porque você consegue crer, porque você consegue adorar a Deus, porque você consegue se submeter ao Senhor, porque você consegue ler a Bíblia e entender a Bíblia. Tem muita gente que quer entender a Bíblia e não consegue, e não é porque não sabe português, é porque não tem dentro de si o Espírito do Senhor, que abre a nossa mente, que nos dá o privilégio de compreender as Escrituras. Você tem tido isso? Cadê a gratidão? Parece que a gente vive para reclamar, o tempo todo só reclama. Olha uma coisa assim e fica procurando defeito. Olha que parede bonita. Nossa, tem um buraco ali. Para que pensar nisso? Pensa na sua família, mesma coisa. Ai, que alegria, acordamos hoje pela manhã, aleluia. Mas é uma segunda-feira. Dá glória a Deus todo dia é dia do Senhor. Vamos fazer isso, gente? Em nome de Jesus ou não? Vocês estão me olhando assim meio, eu estou assustado. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Olha o que diz Romanos 8,18. Lê comigo em voz alta, por favor. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia! Você se lembra daquela parábola do Senhor Jesus, quando ele fala do rico e do Lázaro? Lembra dessa parábola? A parábola conta o seguinte, eu sempre falo, eu pergunto para as pessoas, porque eu sei que tem gente que já conhece, mas tem gente que não conhece. Ou nunca prestou atenção. Morre o rico e morre o Lázaro. Quem era o Lázaro? Quem era o Lázaro? O mendigo. Um pobre mendigo. Certo? Morre esse homem. E morre o rico. O Lázaro, na parábola de Jesus, ele é levado para o seio de Abraão. Seio de Abraão significa o céu. Ele foi para o céu. E o rico não foi para o céu. O rico foi para o lugar de sofrimento. Aí o rico, ele diz assim, ai, por favor, deixa eu voltar para avisar meus irmãos, para eles não virem para cá. Qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Eles têm os profetas, que estão anunciando direto, estão falando direto, estão ensinando direto, estão chamando a atenção das pessoas. Ele tem os profetas.
não, você não volta, não tem jeito de voltar, e nenhum morto vai voltar, e nem que pudesse, e eles não se arrependeriam, porque eles não ouvem a palavra de Deus, não ouvem os recados de Deus. Irmãos, isso é um recado de Deus para o nosso coração. Eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória da presença do Senhor. O Lázaro sofreu. E a Bíblia diz que ele foi levado para o céu, ele foi levado para a glória de Deus. Não porque sofreu, era uma parábola. Uma parábola tem os seus ensinos. Mas o que eu quero mostrar para você é que a glória, sabe o que ela faz? Ela acaba com a lembrança do sofrimento. Você percebeu que quando você passa um tempo muito legal, você esquece dos problemas? Sim ou não? É tudo maravilhoso, tudo é lindo, né? Ou é uma viagem, ou umas férias, ou está todo mundo bem. Ou você passou por um tratamento e agora está bem fisicamente. O que acontece? Você esquece do sofrimento. É aquilo que Jesus falou. Quando a mulher está para dar a luz, ela está sofrendo e chorando, mas quando ela dá a luz, o que acontece? Ela esquece do sofrimento. Um dia, gente, nós vamos esquecer todo esse sofrimento que a gente tem aqui no mundo. Já pensou? Outro dia eu estava pensando nisso, falei, Senhor, eu não sei como é que vai ser. A Bíblia não relata para a gente, não dá dicas, né? Para a gente, assim, com muita clareza a respeito de como que vai ser a nossa chegada lá na presença do Senhor. Mas já imaginou você chegar lá? Eu acredito que Deus vai permitir a gente ter um vislumbre rápido. Essa é a minha fé, tá? Um vislumbre rápido das pessoas que você amou e que falou de Jesus para elas, e elas vão estar ali. E em algum minuto, tudo aquilo desaparece e você também vai esquecer a terra, vai esquecer a dor, vai esquecer o sofrimento. Porque no céu não pode ter lembrança da terra. Se tiver lembrança, imagina você lembrar de boleto. Não é angustiante? Você morre, né? E não dá certo. Você não vai ter essas lembranças, você não vai ter lembrança do que você passou, as dores, as dificuldades. Pense essas pessoas, por exemplo, que nasceram com defeitos, não é? E se entregaram ao Senhor, ou são inocentes, não é? O Senhor vai salvá-las, porque são deficientes, etc. E imagina essas pessoas chegarem lá no céu e falar assim, que saudade da terra, não tinha braço, não tinha perna. Claro que não. A glória vai suplantar toda a lembrança da dor, não vai ter dor. Por isso que a Bíblia diz que lá no céu a gente não chora. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia. E por que a gente não aprende a viver assim já? Mesmo no sofrimento. Lembrando desse ensinamento. Porque eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que vai ser revelada em nós. Aleluia. A eternidade, irmãos e irmãs, é onde repousam os olhos do cristão. Verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, lembra? Nós andamos por fé. Não andamos por vista, é isso. Eu não estou andando, a minha vida não pode ser o tempo todo dirigida pelas lutas, os problemas, as dificuldades, as incapacidades, a falta. Não, eu tenho que andar por fé. Bendito é o nome do Senhor. Quando nós fomos para o Canadá a primeira vez, eu levei minha família para lá. E eu não era mais um menino de fazer as coisas meio malucas. Eu não era menino, eu tinha acho que 48 anos quando eu fui para lá. Meu inglês era pequeno, minha esposa não falava inglês, meus filhos estavam com inglês só aqui da escola. E daí? Como é que nós vamos viver lá?
O rapaz que me convidou falou, ó, eu garanto para você 50% do salário de um pastor aqui. E o salário de um pastor lá é bem pequeno. Então, ele estava me garantindo 50%. Aí vou eu com meus 2 filhos, vendemos tudo que a gente tinha, fomos embora, fomos para o Canadá. Na verdade, vendemos depois, porque a gente foi para ficar 1 ano, acabamos ficando mais tempo, depois voltamos para cá, vendemos as coisas, etc., voltamos para lá. Mas de toda maneira, aí esse rapaz, e eu comecei a trabalhar com ele, era uma organização missionária. Foi que belezinha, tudo certinho, tal, não sei o quê. Menos de 1 ano depois, ele me chama e diz assim, ô Nasser, é o seguinte, eu não vou mais poder te dar nada, porque o pessoal que ofertava para a nossa organização parou de ofertar e eu não tenho dinheiro para te dar. E aí, vamos andar por vista ou por fé? Eu não estava sozinho, eu tinha esposa e 2 filhos, e agora, Pai Celestial, o que nós vamos fazer? No mesmo período que ele falou, eu não posso mais, uma igreja de brasileiros falou, por favor, vem ser nosso pastor, que nós estamos precisando de pastor. E a gente pode te dar tanto, que era mais ou menos o que eu precisava para cobrir o buraco. É Deus ou não é? É o Senhor ou não é? Bendito seja o nome do Senhor. Gente, se a gente não crê assim, se a gente não andar assim, a vida fica muito difícil. E nós somos ensinados a andar baseado nas coisas que a gente tem. Isso é um perigo, por quê? Porque pouca gente tem muito, e muita gente tem pouco. Não é assim? Pouca gente tem muito e muita gente tem pouco. Ora, então como é que a gente vai viver? Quer dizer que só os ricos podem andar pela fé? Pelo contrário. A gente anda pela fé não porque a gente tem ou a gente não tem, a gente anda pela fé porque nós temos um Deus Todo-Poderoso, que é Senhor da vida, e que transforma o ordinário em extraordinário, que transforma o comum em coisas excelentes. Bendito é o nome do Senhor. Colossenses 3 diz assim, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. O dia que o Senhor Jesus voltar, estaremos com Ele para sempre. Mas enquanto estamos aqui, como é que a gente deve viver? Ele diz, pensa nas coisas do Senhor, pensa nas coisas do alto, olha para o céu, para de olhar para o chão, para de olhar para o bolso, para de olhar para a poupança, para de olhar para a casa, para de olhar para o sapato, para de olhar para o carro, sei lá o quê. Para que ficar vivendo e sofrendo por conta de coisas que são perecíveis? Se a gente tiver que sofrer, que a gente sofra pela glória do nome de Cristo, pelo Evangelho de Jesus, por estarmos sendo missionários nessa terra. Vamos aplicar alguns princípios, eu já estou terminando, à nossa vida. Primeiro, as nossas limitações não impedem o trabalho de Deus. Pelo contrário, destacam a sua grandeza. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O que é que o Senhor está dizendo para a gente? Que soberba é algo que Ele resiste. Amém? Não é isso que a Bíblia diz? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Número 2, a nossa resiliência vem do Senhor. Você sabe o que é resiliência? Imagine que eu tenho aqui, não é o caso do papel, mas não é o
papel. Mas imagine que eu tenho aqui um plastiquinho, tá certo? Um plastiquinho. Você já fez isso várias vezes. Que você amassa e a hora que você solta a mão assim, ele volta no estado original. Isso é resiliência. Resiliência vem da física. Mas hoje em dia se usa resiliência como o quanto que você consegue passar pelas adversidades da vida. Provérbios 24:16. Porque 7 vezes cairá o justo e se... Vamos ler de novo? Porque 7 vezes cairá o justo e se... De novo. Porque 7 vezes cairá o justo e se... Isso é resiliência. Amassa, volta, amassa, volta. Pressiona, volta. Não fale desse nome, falaram para os apóstolos. Eles falaram assim, como que nós não vamos falar desse nome? Vamos falar assim. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Terceiro, nós nos identificamos com a vida e o sofrimento de Cristo, tanto a vida quanto o sofrimento. 1 Pedro 4,13, pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Bendito é o nome do Senhor. Pedro diz assim, que ninguém sofra como bandido, mentiroso, né? Como fazer malfeitor, como alguém que faz coisa errada. Porque se a pessoa sofre porque fez uma coisa errada, é simplesmente uma consequência. Mas se você não deve nada e sofre, Pedro diz, fique feliz que você está sofrendo os sofrimentos de Cristo. E em último lugar, nós servimos a Deus e ao próximo com amor e sacrifício pelo Evangelho. Lucas 9, 23 e 24. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E a pergunta que eu faço para mim e para você é a seguinte, o que é que essa mensagem trouxe para o seu coração? De decisões. O que é que você vai fazer baseado em tudo isso? E uma das coisas que a gente pode fazer hoje, agora, é pedir perdão para o Senhor. Pelas vezes que reclamamos, pelas vezes que criamos situações difíceis dentro de casa. Irmãos, viver não é fácil. Olha o que eu estou falando, viver não é fácil. Não é viver mal que não é fácil, viver não é fácil. Os filhos não têm ideia do quanto que os pais sofrem por eles. E não têm idade. Não é porque são bebezinhos ou pequenos ou grandes. Sim ou não? A gente viver é difícil. Mas a pergunta é, como que você vai viver a vida que glorifica o nome do Senhor? Na convicção de que Deus pode transformar 5 pães e 2 peixes em comida para a multidão. Vamos orar? Feche os teus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor. Eu acho que não tem ninguém aqui que não precisaria te pedir perdão. Eu te peço perdão, Senhor, pelas vezes que eu não fui o vaso que o Senhor quis que eu fosse. Pelas vezes que eu reclamei ou pelas vezes que eu achei que o sofrimento era grande demais, ou pelas vezes, Senhor amado, que eu não pensei nas coisas do alto. Te peço perdão em nome de Jesus. E eu quero viver uma vida que te agrade todo dia, toda hora, todo instante. E que na ceia, Pai, quando o teu povo for lá pegar o pão e o suco de uva, eles se recordem de que o Senhor transformou esses elementos simples em elementos consagrados e excelentes, para nos fazer lembrar a respeito do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. E quando participarmos, ó Deus, dá-nos a graça de podermos ter um coração grato, feliz,
que se esquece das dores por conta da tua presença. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu o pão, deu aos discípulos, dizendo: isto é meu corpo que é partido por amor de vós. Fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Quando você comer o pão e beber o cálice, tenha um coração arrependido, mas muito grato, pelo perdão e pela mudança que Deus pode operar na sua vida e por aquilo que Ele vai fazer, e um dia nós vamos experimentar para sempre. Bendito é o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.